Olá, vamos voltar aqui nesse quarto bloco falando sobre mais funções do Excel. Estamos nas funções estatísticas, né? Mas olha lá então, nós vamos começar agora falando sobre a função média. A função média, ela calcula a média aritmética dos valores, sendo que ela considera apenas células numéricas, descartando todas as outras. Mas ela vai considerar inclusive o zero, porque zero é número. Agora, se for vazio, como é o caso aqui da célula A3, ela não considera. Então veja, de A1 até A6, o que a média faz? A média é a média aritmética, é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores. Só que aqui é só valores numéricos. Muitas vezes em prova, o examinador vai colocar, presta atenção no que eu vou falar aqui, você que vai fazer prova principalmente para bancos, carreiras bancárias e tal, ou então outras, né? Nós temos o seguinte, às vezes o examinador pode cobrar uma questão muito difícil com a média harmônica, média ponderada, média não sei das quantas, mas você não precisa saber como calcular essas médias, a menos que seja para um concurso de estatístico mesmo. Aí você precisa. Por quê? Porque ele coloca isso para assustar. No fundo, a única coisa que você vai precisar saber de média é essa aqui. O resto, se por exemplo, tiver lá nas opções, né? A, B, C, D, E, aí você tem lá uma média harmônica, nem calcula, porque não é a resposta. Tá? Não vai ser a sua resposta. Média geométrica não vai ser a sua resposta. Já pode deixar essa de lado. Por quê? Porque ele não vai pedir uma coisa tão complexa assim. Tá? Então é só média aritmética mesmo. Vamos lá então, vamos ver. A média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. De A1 até A6. Ora, de A1 até A6 eu tenho 6 células. Eu vou dividir por 6? Não. Por quê? Porque nem todas são numéricas. Esse aqui não é numérica, vazio não é número, então sobra 1, 2, 3, 4 valores numéricos. Eu pego esses valores, 5 mais 10 mais 25 mais 0, dividido por 4. Ele vai fazer isso aqui, ó, internamente, ele faz isso, tá? Que vai dar 10, tá legal? Ele calcula isso para você, ele faz isso para você automaticamente. Então, você já viu o seguinte, a média pode ser calculada dessa forma e pode ser calculada dessa forma aqui também. E pode ser calculado de outras formas também. Por exemplo, ele poderia fazer o seguinte aqui, ó, igual soma de A1 até A6 dividido por 4. Isso também é possível. Terceira maneira de se fazer isso. E vou citar uma outra, quarta maneira de se fazer isso, que eu vou falar de uma outra função, que daqui a pouquinho a gente vai saber. Para você saber a quantidade de células numéricas aqui. Porque aqui eu contei no olho, né? E coloquei 4 aqui no olhômetro. Mas existe essa outra forma aqui, ó, que pode ser soma de A1 até A6 dividido, aí eu pego a função conte.num, que a gente vai falar dela já já, de A1 até A6. Que ele conta a quantidade de células numéricas deste intervalo. E só existem quantas células numéricas? 4. E ele vai fazer isso, é a soma dos valores de A1 até A6, dividido pela quantidade de valores numéricos de A1 até A6. Isso é o quê? É a média. Então existe esta e esta forma de se calcular a média aritmética. Preste atenção, porque essas 4 maneiras já foram cobradas em prova, tá? As 4. Então muitas vezes você fica, né, viciado em uma forma só. Ele pode cobrar essas outras também, tá legal? Eu vou falar da conte.num já, faz parte desse grupo de fórmulas, funções estatísticas, é a próxima, se não me engano. Mas vamos ver, então, na prática aí, ó, calcula a média aritmética. Exemplo da função média, eu vou fazer a média de A3 até
a 6, que é este intervalo aqui, né? 5 mais 3 mais 2, só que eu vou usar a função média. Então, existe a função média propriamente, que é essa que nós estamos calculando aqui, e existem essas outras 3 formas de se calcular a média. Aqui eu vou usar, no exemplo, a média mesmo aqui no Excel. Olha como é que a gente faz. Digito lá, então, igual média de A3 até A6. Você viu que eu posso digitar ou eu posso clicar e arrastar. E pressiono o Enter aqui e vai me dar o resultado, que é 5. Veja, 5 mais 3, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20. Dividido por quanto? Por 1, 2, 3, 4. 20 dividido por 4, 5, que é o valor, então, da nossa média. Entenderam isso? Então, isso é muito importante, importantíssimo, entender que a média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores numéricos, descartando texto, descartando células vazias, considerando o zero, né? Lembra que o zero sempre é considerado aqui, tá legal? Então, fica lá para você a dica. E também a gente viu que existem 4 formas diferentes de se fazer a função média. Como eu disse, ia trazer aqui para você a função de contagem, são funções estatísticas, funções de contagem. Ele pode contar para você a quantidade de números, quantidade de valores e também ele pode fazer uma contagem condicional com um critério. São 3 formas diferentes aqui de fazer a contagem. Presta bastante atenção, essas funções aqui de contagem são cobradas também. Essa primeira aqui, conte.num, ele conta a quantidade de células numéricas do meu intervalo. Eu forneço um intervalo de células de A1 até A6. Aí como que é isso então? Isso vai me dar 4. Por que vai dar 4? Porque eu vi, né, nesse intervalo de A1 até A6, eu tenho 1, 2, 3, 4 células numéricas. Na prática, olha lá então agora aqui na prática, eu vou ver nesse intervalo de A3 até A7 a quantidade de células numéricas, conte.num. Então veja lá, o que nós temos? Conte.num de A3, eu vou clicar e arrastar, eu poderia digitar, tanto faz, fecho parênteses, Enter e vai me dar quantas? Ó, tem 2 células que não são numéricas nesse intervalo. Ó, de A3 até A7 tem 1, 2, 3, 4, 5. E aí, nessas 5, eu tenho 2 que uma é vazia e a outra é texto. Vazio não vai contar, porque não é número, não tem valor. Tá? E o texto também não vai contar, porque eu quero célula numérica. Então, dessas 5, eu tenho apenas 3 que são células numéricas. Temos também conte.valores. Na conte.valores, ela vai contar a quantidade de células não vazias, ou seja, não importa se ela está preenchida com um texto, com um número, né, com data, ela simplesmente vai ser contada porque tem valor dentro dela. Quando não tem valor, quando está vazia, aí ela é desconsiderada, não é contada. Ou seja, conta aquilo que não está vazio, qualquer valor. Olha lá então, nesse caso, conte.valores de A1 até A6, olha lá, de A1 até A6 eu tenho 6 células, mas nessas 6 células, uma está vazia. Então qual é o resultado? O resultado vai ser 5. São 5 células preenchidas que eu tenho aqui. Na prática, olha lá, eu quero saber agora de A3 até A7. A3 até A7 a gente já viu, 1, 2, 3, 4, 5 células. Mas eu tenho uma que está vazia. Como que eu ficaria então? Vamos colocar lá? Então, conte.valores de A3 até A7, que vai me dar quanto? A gente viu aí, vai me dar 4, porque eu tenho uma célula vazia, portanto, 4 células com valores, né? Ou seja, ele me dá quantidade de células que têm valores, quantidade de células que não estão vazias, e a resposta é, portanto, 4 para nós aqui. Muito bem. Agora, nós vamos ver uma função de contagem que vai usar um critério. Ela já começa a ficar um pouco mais complexa, porque agora aqui não é só colocar um intervalo. Você tem que colocar o intervalo
e colocar o critério que você quer. Aí ele só vai contar de acordo com o critério. Aí você que diz qual é o critério, tá legal? No outro caso, a conte.num, ele já sabe que vai contar só o número. A conte.valores já sabe que vai contar só o que tem valores. E nesse aqui, não importa, você que vai colocar, você que vai dizer qual é o critério, né? Aí você pode dizer, o critério é maior que alguma coisa ou igual a tal coisa. Você vai dizer o critério aqui. Olha lá, Nathalie, então. No conte.si, ele conta a quantidade de células que satisfazem o critério, sendo que eu tenho na sintaxe dessa função, primeiro argumento, um intervalo, sempre tem que ser nessa ordem, viu? Primeiro o intervalo e depois o critério. O critério é uma condição em que eu coloco atenção. Várias vezes em prova, eles cobram isso daqui e você tem que saber exatamente a sintaxe. Fique atento a isso daqui. Por quê? Porque a forma como é escrita vai determinar se está certo ou se está errado. E às vezes eles fazem esse peguinha bem minucioso e tem gente que passa batido aqui. O que eu quero chamar a atenção? Olha para lá. Você está vendo que o critério está entre aspas? Nesse caso aqui, quando é no conte.si, ele usa essas aspas quando você está utilizando uma expressão lógica. Que expressão lógica é essa? Eu estou colocando maior do que 5. E quando for um texto, por exemplo, se eu colocasse aqui, neste intervalo, eu quero que me conte a quantidade de células que tem que sejam iguais a casa. Eu tenho que colocar aqui casa, entre aspas. Não preciso colocar igual, né? Se eu colocasse aqui, agora, um número pode ser sem aspas. Quando é o número, né, igual a tal número. Não preciso pôr igual, não preciso colocar expressão. É só colocar o valor. Que aí ele vai, nesse caso, sem aspas. Então, olha lá. Quando eu uso aspas no critério do conte.si, é quando é uma expressão lógica, maior, maior ou igual, igual, menor, menor ou igual, diferente. Ou quando é um texto. Agora, se for um número, eu quero que seja igual a tal número. Não precisa. Aí é só um número, tá bom? Muita atenção isso aqui. Isso pode sim, já foi cobrado em prova, tá? Vamos ver então, nesse caso, como que eu leria a função conte.si? Eu leria assim, ó. Conte a quantidade de células do intervalo de A1 até A6 que sejam maiores do que 5. É assim que eu leio. Aí eu venho. A1 é maior que 5? Não. A2 é maior que 5? Não, é um texto, né? A3 é maior que 5? Não, é vazio. A4 é maior que 5? Sim. Aí eu conto 1. A5 é maior que 5? Sim, eu conto 2. Veja que é contagem. Eu não estou somando. Eu não somei os valores. Eu contei a quantidade de células. E ele viu então que tem quantas células? 2. A resposta, portanto, é essa. Opa, não está aqui, mas a resposta eu coloco aqui, ó, 2. Essa é a resposta da nossa função conte.si. Vamos ver na prática? Vamos ver na prática o exemplo da função conte.si, mais uma vez, do intervalo A3 até A7. São 5 células. Aí eu quero que conte o quê? Eu quero que conte.si do intervalo A3 até A6. Aí esse é o intervalo, ponto e vírgula e o critério. Qual é o meu critério? Entre aspas, porque vai ser uma expressão, maior ou igual a 5. Fecha aspas, fecha parênteses. Então ele vai contar todas as células que são maiores ou iguais a 5. Quanto que vai dar? Olha lá, quais são? Ó, essa e essa, tenho 2. Então, resposta 2. Tá lá. Eu tenho A6 e o valor 6 e o valor 5, né? A3 e A7. Então, resposta 2 aí pra gente, beleza? Muito bem. Olha que interessante, uma questão recente aí, falando sobre esse assunto. Como eu disse, tá? No nosso curso, essa parte é a parte mais teórica.
Eu trago alguns exemplozinhos aqui para você ver que isso cai realmente em prova. Mas vamos exercitar bastante aonde? Nos vídeos de exercícios, tá? Que eu gravei com a nossa banca, tá bom? Então a gente vai ver a nossa banca e fazer exercícios da nossa banca. Aqui é só para você ver o exemplo, tá? Só para ver aqui na parte teórica como que a gente vê que isso cai em prova. Olha lá então, função de contagem. Considerando que para ser aprovado o aluno deve ter uma média igual ou superior a 6, assinale a alternativa que exibe uma fórmula correta para calcular a quantidade de alunos aprovados. Qual o critério? Então, o critério é média igual ou superior a 6, ou seja, maior ou igual a 6. Beleza? Esse é o nosso critério. Ó, maior ou igual a 6. Entre aspas. Por que entre aspas? Porque a gente sabe que quando é uma expressão, a gente coloca entre aspas. E olha o que eu falei para você. Tem banca que é mais cri-cri. E aí a gente já vai eliminando. Olha o tanto aqui. Só tem uma opção que vai me permitir ver isso. E eu só de escrever aqui o critério, eu já sei qual é ela. Ó, não é, não é, não é, não é. Qual que é? Essa. Por quê? Por causa da sintaxe. Então, muitas vezes, se você faz essa base que eu trago com você aqui, ao formar essa base, você consegue responder com mais facilidade. Tá vendo só? Eu nem me preocupei em ver todas cada uma das respostas e a estrutura completa dela. Eu fui direto no critério. E só de ver o critério eu já vi, ó, só uma que estava escrita da maneira correta. Tá vendo só como as coisas facilitam quando você tem uma boa base, você consegue então responder até mais rápido a questão. Mas vamos ver por completo como que é essa função, para a gente, né, ter mais intimidade aqui com a conte.c. Olha só, olha lá. Em primeiro lugar, ele pôs assim, ó, deve ter uma média. É um critério. Então, se é um critério de contagem, ele fala correta para se calcular a quantidade. Toda a parte de quantidade, essa parte de quantidade é contagem. Então, para eu contar, eu uso as funções conte, tá? Então, é conte ponto. E nesse caso, se tem um critério, conte.se. Vamos lá, então. Conte.se. É ele mesmo, tá certinho. Abre parênteses, qual o intervalo? O intervalo de B2 até B7. Então, é B2 até B7. Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é para separar os argumentos. Lembra? Quando eu tenho mais de um argumento, eu separo com ponto e vírgula. No caso do conte.se, são sempre dois argumentos. Um intervalo e um critério. Vamos lá, então. Aí nós temos o critério, que é maior ou igual a 6, entre aspas, porque é uma expressão lógica. Então, resposta, tá aqui a nossa resposta. Tá legal? Isso aqui, ó, que você tá vendo aqui, que é um cifrão, a gente vai falar sobre isso posteriormente, que tem a ver com as referências, tá? Mas não agora, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Muito bem, vamos falar agora sobre funções lógicas, as funções que são utilizadas no raciocínio lógico e assim por diante. Temos algumas delas, olha lá então. Nós temos a função se. Essa função se é muito importante, ela é muito cobrada em prova e ela é de um nível de complexidade bastante grande, tá? Por quê? Porque ela é uma função muito flexível. O examinador pode escrever a função de várias formas, pode usar a função se de várias formas possíveis, tá? E ela pode se tornar muito complexa. Há questões que são questões tranquilas, né, bem simples, mas há questões mais complexas. E aí, quando a questão é mais complexa, aí fica, né, mais difícil. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver os vários níveis de complexidade da função se. E eu vou trazer um exemplo extremamente complexo, que é o se aninhado, ou seja, é um se dentro de outro se, bem complexo. Esse tipo de questão, as bancas estão ficando mais ousadas,
e elas estão cobrando mais recentemente esse tipo de questão, para ficar mais difícil mesmo, tá? Um tipo de questão desse, muita gente erra, né? São poucas pessoas que acertam. A função se, ela é assustadora por natureza. Então eu quero aqui ajudar você a dissecar a função se, para você olhar para ela com coragem e aí pegar cada pontinho dela e dissecá-la com toda a coragem, para não ter mais medo de função se aqui, tá legal? É uma função difícil? É, mas você vai ser capaz agora de encará-la de frente, tá? E destrinchar aqui essa função se. Olha lá na tela então. A função se, ela é composta por 3 argumentos. Em primeiro lugar, eu queria dizer para que serve a função se. A função se, ela serve para testar valores. Ela vai ter uma condição, por isso que é se, né? Se tal coisa, então ela vai testar valores. E ela permite escolher um dentre 2 resultados possíveis. Ela vai oferecer 2 resultados. E aí, um teste. E aí, dependendo do resultado do teste, você vai escolher um dos 2 resultados. Só pode escolher um dentre 2 resultados possíveis que ela fornece para você. Mas para isso, você precisa também saber o seguinte. Muitas vezes em prova, o examinador quer que você saiba apenas a sintaxe da função se. Ou seja, se a função se foi escrita da maneira correta, construída da maneira correta. Só isso que ele pede, tá? Muitas vezes você não vai precisar calcular nada, só de bater o olho você vai falar, opa, tem um erro aqui, foi escrito do jeito errado. Onde era para ser ponto e vírgula, ele pôs 2 pontos, ou pôs só vírgula. Onde era para ter aspas, ele esqueceu. Ou seja, ele pode colocar só isso para você avaliar, tá? Mas às vezes você tem que calcular mesmo, né? A maioria das vezes. Então vamos aprender os 2, tá bom? Olha lá na tela. Bom, começando então aqui, a condição é uma operação lógica. Nós vimos que a operação lógica ela é construída com os operadores lógicos. Quem são os operadores lógicos mesmo? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Tá? Esses são os operadores lógicos. Vimos também que toda operação lógica ela vai dar como resultado verdadeiro ou falso. Tá? Então a condição ou o critério, pode ser chamado também de critério, ele vai ser uma operação lógica e muitas vezes em prova ele cobra isso. Ele fala, ó, essa parte aqui da fórmula precisa ter o quê? Qual o símbolo que pode ser usado? O símbolo de operadores lógicos, que nós vimos aí, tá bom? Vamos lá. E os resultados? Os resultados, tanto o resultado 1 quanto o resultado 2, podem ser texto. Mas se for texto, tem que estar entre aspas. Pode ser um número, pode ser uma célula, pode ser também uma outra fórmula. E é muito comum, dentro do resultado da função se, ele colocar ali uma outra fórmula. E às vezes até um outro se, que é o que eu falei do nível de complexidade, que fica muito difícil quando é se dentro de si. É bem difícil. E o exemplo que nós vamos construir aqui juntos vai ser esse, o mais difícil. Você aprendeu o mais difícil. Vou mostrar exemplos, né, mas o mais difícil é esse. Olha lá então. Como que a gente... Então você aprendeu a estrutura, você sabe o que significa cada critério da função se. Agora vamos ver como funciona a função se, como que ela calcula. Se a condição for verdadeiro, ela vai escolher o resultado 1 e descartar o resultado 2. Se a condição for falso, ela vai escolher o resultado 2 e descartar o resultado 1. Então, em primeiro lugar, o que você precisa ver? Você precisa ver qual o valor da condição, do critério. Você calcula o critério, vê o resultado, e o resultado só pode ser verdadeiro ou falso. E aí você vai ver, se for verdadeiro, escolhe resultado 1, descarta o 2. Se for falso, escolhe o resultado 2, descarta o resultado 1.
Agora, e para eu lembrar disso? Para você lembrar disso, você precisa então ter um esqueminha aqui que eu trouxe para você. Olha só. Em primeiro lugar, às vezes a função se ela é muito extensa e para você enxergar melhor, você deve fazer o seguinte: separe os argumentos. Como? Você traça um risco aqui no primeiro ponto e vírgula, traça outro risco aqui no segundo ponto e vírgula, e você coloca o seguinte agora. Coloca um então e um senão. E aí vai ficar se condição verdadeira, então resultado 1. Se não, resultado 2. Fica uma leitura disso daqui. Fica algo fluente. Você não precisa ficar decorando, porque a estrutura é essa. É se, então, se não. É sempre assim. Sempre assim. Vai ser se, então, se não. Então a função se, ela é como se fosse essa expressão lógica. Quem é da área de TI, que já fez programação, sabe o que eu estou falando, porque já trabalhou bastante com essa estrutura do se, né? A estrutura aqui de fluxos, né? Então a função se, você faz aqui o se, então, se não. If, else, then, né? Então a gente tem isso. Ok, como que a gente faz então? Se condição for verdadeira, então pego o resultado 1. Se não, pego o resultado 2. Vamos ver na prática esse exemplo. E esse exemplo aqui, ele traz exatamente isso. O que ele traz? Ele traz aqui a seguinte situação. Eu tenho uma planilha em que eu tenho o nome dos alunos, eu tenho a média e eu quero saber a situação, se ele está aprovado, se ele está de recuperação ou se ele vai ter que fazer a prova final. Sendo que é o seguinte, se ele tiver a média menor que 6, ele fica de recuperação. Se a média for maior ou igual a 6 e menor que 9, ele vai ter que fazer a prova final. Se a média for maior ou igual a 9, já está aprovado. Não precisa fazer mais nada. Tá certo? Como que a gente constrói isso daqui? A gente constrói isso da seguinte maneira. Olha lá então. Começa assim. Eu vou lá e digito se B4, que é a minha média do José, menor do que 6. O que eu faço? Se for menor que 6, ele vai estar de recuperação. Tá, e agora? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar um outro se. Por quê? Porque eu tenho mais 2 critérios. Então, olha lá. Se B4 for menor do que 9, significa que ele é maior ou igual a 6 e menor do que 9. Porque eu já falei aqui que se for menor que 6, então o resto é maior ou igual a 6. Então vai ser prova final. Maior ou igual a 6 e menor que 9. Se não, aí é porque é maior que 9. Maior ou igual a 9, que ele é aprovado. Fecha parênteses do primeiro se, do segundo se e tá lá. Então, muita atenção nisso daqui que eu estou mostrando. Tá em dúvida? Pausa, volta e veja. Então, veja só. O José ficou de recuperação, porque a média dele é menor que 6. Eu quero que essa mesma função fique nos demais. Eu usei a alça de preenchimento, que eu vou falar sobre ela e vou mostrar depois. Viu? Veja que, ó, o José, ele é menor do que 6. E a gente viu aqui, olha lá, hein? Estou mostrando aqui, ó, olha essa situação aqui no nosso caso. Estamos falando desse aqui, clicando desse. Olha a nossa barra de fórmulas. B6 é menor do que 6, então vai ser recuperação. Ele é menor que 6? B6 é menor que 6? Não. Então, o que ele faz? Vem para cá. Então, veja, ó, se critério verdadeiro, então recuperação. Não é o caso. Se não, eu entro para esse se.
veja que eu tenho todo esse se aqui. Aí eu tenho que entrar para ele de novo. Mais uma vez, veja o critério. Se B6 menor que 9, B6 é menor que 9? Não, porque ó, ele vai ser maior ou igual a 6 e menor que 9. Se ele fosse, ia se encaixar em prova final, mas não é. Então, aqui ó, se menor que 9, então prova final. Não é, então se não, aprovado. Significa que ele é maior ou igual a 9. Tá vendo aí? Então essa é a situação. E aqui, olha o 7, aqui ó, a Maria, que ficou 7. Aí eu ficaria aqui B5, né? Se fosse B5. B5 menor que 6, ele é menor que 6? Não. E aí ele vem para cá. B5 é menor que 9? Sim. É maior que 6, maior ou igual a 6, menor que 9. Então, prova final, que foi o que aconteceu aqui, ó. Prova final, tá certo? Então tá aí. Essa é a função se, uma função bem complexa, bem difícil. Ficou complicado? Volta o vídeo, assiste de novo. Tem dúvida? Coloca lá no fórum de dúvida que eu vou te responder. Tô lá para responder a sua dúvida, tá? Qualquer momento, coloca lá que eu vou ver e vou te responder, tá legal? Gostou do vídeo? Tá aprendendo? Dá o seu joinha. Não gostou? Não tem problema. Descurte, coloca o seu comentário, coloca o porquê, que eu vou ver também e vou correr atrás para a gente melhorar aqui cada vez mais, tá legal? Até o próximo bloco, a gente se vê lá, tem mais coisa aí de Excel, tá? A gente para aqui, dá um intervalinho, próximo bloco a gente fala mais. Até lá!